E... Pô, agora que eu tô. Agora eu dou. Então, beleza. Como eu não gravei o pedacinho, volta e fala para quem estiver assistindo que o que eu Não, fiz mas acho que agora o foi. começo eu tava gravando. Tava Só que aí aqui. quando caiu sua net, não sei, quando Então, caiu sua net, deve ter parado. Aí parou de gravar. Agora voltou. Mas eu tô falando assim, só para ficar registrado aí, que eu falei que como eu tenho 6 símbolos aqui com ocorrência 1, eu vou pegar eles 2 a 2, né? Porque quando eu pegar esses dois caras aqui, esses 4 vão passar a ser os de menor ocorrência. Quando eu pegar esses dois, só esses dois vão passar a ser os de menor ocorrência. Então, naturalmente, eu vou agrupar esses caras aqui 2 a 2. Então, já botei os 6 direto aqui para criar 3 ramos diferentes na minha árvore. Já adiantei o processo aqui, ó. Já criei 3 ramos. Todos os 3 ramos vão ter ocorrência 2. Só acelerei um pouco a construção da árvore, né? Em vez de fazer 3 passos, eu fiz logo em um passo os 3 ramos, vamos dizer assim. Então, esse aqui tem ocorrência 2. Esse aqui também tem ocorrência 2. E esse aqui também tem ocorrência 2. Beleza. E com isso, eu já usei todos esses 6 aqui, né? Daqui para baixo. Ó, já peguei esse, já peguei esse, já usei esse, já usei esse, já usei esse e já usei esse. Então agora faltaram esses aqui para cima. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho 7, o A com 7, eu tenho o M com 5, eu tenho o espaço com 4 e tem esses 3 ramos com 2, não é isso? Que farei então? O que eu vou isso é agrupar uma aqui? pergunta, professor? É, Isso é uma é uma pergunta? Você pergunta, pode né? agrupar A qualquer pergunta um é, aí, ó. qualquer um não, posso agrupar qualquer um desses Não, 3, ó. o 2 com 2. O 2 com Isso 2. aí. Vou agrupar esses dois aqui, ó. O que eu tenho aqui? Você tem o 4, que você vai agrupar com o 2 de cima aí. Isso, eu tenho 4. Vão ficar, vai ficar 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho Agrupar que com 2. agrupar o 2 com 4, que pode ser esse, ou pode ser esse aqui. Tanto faz. Beleza? Tanto faz eu usar esse ou eu usar esse. Dá no mesmo, absolutamente no mesmo. O que eu vou usar? Eu vou usar tanto faz. Vocês decidem aí o que vocês acham melhor aí de eu usar. Se eu agrupar esses dois aqui, eu vou tentar facilitar. Vocês podem tentar facilitar também o desenho de vocês, né? Porque, vamos lá. Se eu agrupar esses dois aqui, vai ficar a árvore toda agrupadinha. E esses caras vão entrar aqui com mais facilidade depois. Se eu agrupar esse 4 aqui com esse 2, eu vou ficar com 6 aqui em cima e com 4 aqui embaixo. Depois vai ter que entrar o M. O M vai ter que agrupar com esse 4 aqui de baixo. Então vou ter que espremer o M aqui no meio, em algum canto aqui para poder caber. Tá claro o que eu falei agora? Sim. Então eu vou agrupar esses dois aqui só para poder ficar um desenho mais bonito. Porque senão depois eu vou ter que enfiar o M aqui embaixo, vai ficar uma espremeção, vai ficar feio o desenho. Então eu vou botar esse aqui com esse aqui, como dá exatamente no mesmo, não muda absolutamente nada. Agora eu consegui fazer uma curva aqui que nem eu sei como que eu consegui fazer. Mas aqui vamos pegar esse aqui com esse daqui e vou ter 6. Usei esses dois para poder fazer meu desenho ficar mais fácil. Porque agora eu tenho 6. Eu tenho agora o quê? Quais são os menores aqui? 4 e 5, né? O M e o espaço, é esse. O M e o espaço. Então, eu vou inserir agora aqui o M e o espaço, que são 4 e 5. O M, que é 5. Eita. E o espaço, que é 4. Vou inserir esses dois. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu andei fazendo até agora. Eu não vou botar eles, eu vou botar eles um pouquinho mais para cima, porque o A depois vai entrar aqui no meio. Por que o A vai entrar aqui no meio? Vocês vão ver isso no desenho aqui. Porque quando eu pegar esse cara e quando eu desenhar aqui, ó, agora, esse e botar os dois juntos,
eu vou ter um ramo de 9. 9. Então o ramo vai ficar 9. E agora os dois de menor probabilidade de ocorrência são o 6 e o 7. Concordam? Então eu tenho que agrupar o 6 com o 7. Esse aqui eu já peguei, esse aqui eu já peguei. Se eu tivesse botado esses dois caras aqui atochados aqui, eu ia ter que enfiar o 7 em algum canto aqui para poder agrupar com o 6. E aí agora, como eu deixei o espacinho aqui, porque eu já visualizei que isso ia acontecer, eu vou pegar o A, que é o que está faltando, e vou inserir aquele no meio. E se você não for uma pessoa visionária assim, pessoa, tem Cara, aí problema? você faz a gambiarra, você enfia o A aqui no meio espremido. Entendeu? Beleza. Não tem problema nenhum, não. Tem, de vez em quando, em prova, às vezes o cara coloca o A aqui, aí ele pega, faz assim, ó, o cara faz assim, e faz assim, ó, opa, aqui dá uma voltinha e faço assim, entendeu? Igual em circuito. Uhum. Também tá valendo, não tem problema não. É só você não fazer um negócio assim, ó, cruzar assim, porque se cruzar assim, eu não sei o que tá cruzando com o quê. Se você precisar cruzar, faz uma voltinha assim para eu saber que é esse que tá cruzando em cima do outro, entendeu? Show. Mas se puder tentar visualizar. Eu visualizei aqui e não vou deixar cruzar. Que aí o 7, ó. Vou agrupar com 6. Vai ficar 13. Eu vou desenhar o 13 logo daqui a pouco, mas eu já vou agrupar esses daqui para já acabar com a árvore. Então aqui fica o 6 com 7 ali, ficou 13. E esse aqui ficou o 13 com 9, que é o 22, que a gente já tinha visto que era 22. Saio agora atacando bits, né? Bits zeros e bits uns. Esses dois caras aqui vou botar eles em vermelho. Vou ter vários aqui, porque eu vou usar vários. Depois se não precisar. Então, para cima, para mim vai ser bit 1. Para cima, bit 1. Para cima, bit 1. Lembrando que esse para cima, bit 1 foi eu que estou definindo assim. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Desde que se um lado do ramo foi bit 1, o outro lado vai ser bit 0. Eu uso sempre a mesma padrão, porque aí eu nunca me perco. Eu uso sempre para cima 1 e para baixo 0, porque aí eu não me perco. Não me perco nunca. Nunca não. Nunca também é exagero, né? Acho que de 1 aqui já foi. Então eu posso apagar esses bits 1s e vou para os bits 0 que são para baixo. Para baixo, bit 0. Para baixo, bit 0. Ramo de baixo, bit 0. Ramo de baixo, bit 0. E agora todos os ramos de baixo aqui. 0. 0. 0. E 0. Acho que é isso, né? E aí agora já posso escrever meu código ali, porque eu já tenho minha árvore prontinha. Da melhor forma possível. Isso aqui é a tabela de codificação. Vou botar minha tabelinha de codificação aqui. E aí, vamos lá. O A é... Opa, ficou faltando. Eu acho que quando eu apaguei aqui um, eu apaguei um aqui de cima, né? Um desse ramo aqui para cima. Então o A é o quê? Ramo para superior, depois superior de novo. Então o A é 1. Pô, vocês estão ruins de responder hoje, hein? Vocês não respondem, eu fico achando que vocês caíram. Não, pessoal. Ou O você A caiu, não é né? isso aí, não. É. O A é O 0, espaço- Não é isso não, professor. Tá vendo? O A é Por isso que vocês 0, têm que 1. prestar atenção. O A é inferior pessoal? primeiro, depois Corrigindo superior, aqui. né? 0, 1.
Isso aí. 01. Tá vendo? Eu não prestei atenção. O M. Aí sim. 11. Espaço. 0. R. 001. 0011. O I. 000. 0010. O O. 00011. 11. O U. 00010. O N. 00001. Não é isso? E o E. 00000. Beleza. Tá aqui minha tabela de codificação gerada para esse caso aí. Tranquilos? Show. Tranquilo Mas- como um grilo. Mais fácil que isso, só 2 disso, né? Show de bola. Descontando a parte que eu errei ali, né? Contando o que não entendeu, o resto entendeu tudo, né? Peraí, se bem que eu acho que... Ah, não. Não. Eu errei. Não se preocupem, não. Eu vou dar uma olhadinha. Isso estava valendo nota lá, mas eu dou uma olhada. Se o negócio ficar muito feio lá, eu dou uma segunda oportunidade. Não se preocupem, não. Coloco um outro lá. Opa, Ah, Alguém acertou? eu acertei a primeira. Pode mudar lá então aí, pessoal. beleza, não se preocupem, não. O importante é saber, né? Então, se eu fizer o mais um aí e vocês conseguirem fazer, já é isso que vale. Manda Vamos um lá. extra aí. Manda um Vou extra aí. mandar. Substituir. Vou botar lá. Se quiser colocar uma agora pra fazer aí. Não, Sei lá, eu vou botar É, uma agora pra dá vocês pra pra fazer. próxima semana. Então, eu coloco um pra vocês fazerem pra próxima semana aí. Sem problema. Aí ele que passa a valer nota, não se preocupem não. Porque o objetivo é vocês fazerem também, não é? O objetivo não é errar. Show. Então vamos lá. Vamos só pra gente finalizar essa parte de compactação. Eu vou pegar aqui, vamos falar sobre o último mecanismo de compressão que falta falar, que é a compressão com perdas, que ele é rapidinho de falar. Tá? Que é esse aqui. Que a gente falou já sobre os mecanismos de codificação sem perda. Vamos falar de codificação com perdas, que é a transformação discreta de cosseno. Ela é tranquila porque ela só tem que fazer uma transformada. Né? O objetivo é o seguinte, tudo que a gente viu até agora, todos os mecanismos de compactação que a gente viu até agora, são sem perdas. A gente compacta e se você quiser descompactar, você descompacta sem problema nenhum e obtém a informação original do jeito que ela é. A questão é que você pode, às vezes, comprimir mais do que isso. Essa compressão sem perdas, que foi tudo que a gente viu até agora, ela é limitada pela entropia, que nem a gente falou. Você não consegue compactar mais do que a entropia. A entropia é o limite inferior. Mas, às vezes, você quer compactar mais ainda do que a entropia. E aí, a única forma de comprimir mais do que a entropia é jogando informação fora. Porque, no fundo, quando você joga a informação fora, você está diminuindo a entropia da mensagem original. Porque você está jogando informação fora, então a entropia passa a ser menor e você consegue comprimir mais, beleza? E aí, onde que eu posso jogar informação fora? Não dá para jogar informação fora num arquivo executável, não dá para jogar informação fora num arquivo de texto, planilhas, né, arquivos de dados ou arquivo de texto, não dá. Mas arquivos de multimídia eu consigo fazer isso, arquivo de som, de imagem, de vídeo. Em todos eles eu consigo, durante o processo de compactação, jogar dados fora sem que isso prejudique a interpretação da informação. Ou seja, eu consigo pegar, por exemplo, um som, jogar uma parte do som fora e ainda conseguir entender o que o som está me falando. Não sei se vocês lembram, em sistema de comunicação 1 a gente falou isso, por exemplo, para telefonia normal. Telefonia normal. Eu falei com vocês, telefonia digital, inclusive. Até o telefone tradicional mesmo. Eu falei com vocês que a gente, apesar da gente falar lá de nossa fala ter aí mais ou menos de 0 a 5 mil Hz, mais ou menos, no ser humano médio aí, o telefone ele acaba limitando em 4 mil Hz. Não sei se vocês lembram disso. De 0 a 4 mil Hz ele vai lá e corta. Então a nossa voz no telefone ela fica um pouco alterada, né? Você, quando ouve a pessoa ao vivo, é um pouco diferente do que quando você ouve no telefone. Por quê? Porque quando passou pelo telefone, alguma informação foi jogada fora, algumas harmônicas maiores, as frequências maiores foram jogadas fora. Estou falando isso de dado analógico. Então, ela é jogada fora. Isso faz com que a voz chegue ligeiramente diferente no destino. Ela é diferente do original.
Só que ainda dá para entender, dá para identificar quem é que está falando, dá para entender o que a pessoa está falando. E isso acontece com compactação de arquivos multimídia também. Quando eu vou compactar uma imagem, eu posso jogar às vezes alguns pixels fora, porque eu vou continuar entendendo o que tem ali na imagem. A nossa visão, ela prega umas peças na gente. Dependendo do que você jogar fora, você nem percebe que você jogou informação fora. A mesma coisa acontece com vídeo, a mesma coisa acontece com áudio. E quanto mais informação eu jogar fora, mais eu consigo comprimir. Também mais distante é a imagem do que eu estou vendo originalmente. Então, quando você está vendo um vídeo no YouTube lá, ele está comprimindo, no Netflix, ele está comprimindo a informação e te mandando a informação um pouco diferente do original. Quando a qualidade da sua internet piora, ele começa a compactar mais. E ele manda uma imagem menor para poder consumir menos largura de banda. E ela é mais distante do original ainda. Então, por isso que fica aquela qualidade pior. A qualidade pior é porque a imagem está mais distante do original. Você não consegue mais recompor o original porque você jogou muita informação fora. Né? Você tem vários mecanismos, vários padrões diferentes utilizados para compactação com perdas. Né? Aqui embaixo eu dei alguns exemplos. Né? Compactação fractal, o que é usado no JPEG, os wavelets, o H263, H264, que são usados em voz sobre IP, né? MPEG, que tem o MPEG nível 1, nível 2 e nível 4, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 3 também, que é MPEG 2 Layer 3, né? O MPEG 2 é o que é usado em DVD, o MP3, que vocês estão acostumados, o MP4, né? O OGG-Vorbis, não sei se vocês já ouviram falar, é um concorrente do MP3, WMA, que é o concorrente do MP3 da Microsoft. Todos eles são diferentes entre si, porque são padrões diferentes, mas todos eles compartilham de uma coisa, que todos eles usam o mesmo mecanismo. A base deles é o mesmo mecanismo, que é a transformação discreta de cossenos. A transformação discreta de cossenos é uma transformada, né? Acho que vocês estudaram, a gente falou sobre transformada de Fourier, quando a gente estava falando em sistema de comunicação 1. Essa é uma outra transformada, né? Que altera algumas informações. Esse processo aqui é um processo reversível. Eu consigo calcular as informações, calcular essa transformada e fazer a transformada inversa e obter a informação como ela era originalmente. Então isso aqui é uma transformada, é uma função de transformação que eu pego um valor e obtenho um outro valor a partir desse valor do valor original, tá certo? E depois eu consigo obter o valor original da forma como ele era originalmente. Eu não tenho perda nenhuma quando eu aplico uma transformada dessa, porque tem uma função inversa, ela é uma função inversível, né? Eu consigo inverter ela e obter os dados originais da forma como eles eram originalmente. Tá, professor, mas então se você falou que eu estava falando aqui que a compressão com perdas eu não consigo obter original, mas não é por causa do processo de transformada, da transformação aqui discreta de cosseno, né? Não é exatamente por isso. É porque qual é a ideia? A ideia é você usar a transformada discreta de cosseno para transformar a informação e depois fazer um processo chamado de quantização dos valores, que aí sim é a compressão com perdas. Então são dois processos. Primeiro eu calculo a transformada, depois eu faço a quantização dos valores. Eu vou mostrar isso para vocês num exemplo que vai ficar mais claro. Por que eu faço duas coisas? Porque a quantização fica mais fácil se primeiro eu fizer a transformada das informações. Né? Quando eu faço a transformada de um vetor, eu pego a maior parte das informações dos valores significativos e jogo para o começo do vetor. A gente vai ver isso aqui. Em imagem, a transformada é bidimensional. E aí é uma equação parecida com essa, mas um pouquinho diferente, porque tem que levar em consideração x e y. Né? Porque os pixels têm correlações com os vizinhos, não só laterais, como os vizinhos de cima e de baixo. A transformada discreta de cosseno ela é muito usada, todos aqueles mecanismos usam a transformada discreta de cosseno, porque ela é fácil de ser implementada. Mas, apesar dela ser fácil de ser implementada, você precisa de muito poder computacional para rodar ela. Não é fácil de rodar ela com processadores muito simples. Por quê? Porque eu tenho que calcular um cosseno e funções trigonométricas não são muito rápidas de calcular. Eu tenho cálculo com números aqui, π, que é um número decimal com casas infinitas decimais, posso usar muitas casas decimais. Né? Tenho aqui uma raiz de 2 aqui. Então, tem algumas formas de tornar essa transformação discreta de cosseno mais rápidas que normalmente são implementadas. A primeira delas é que os cossenos, você pode pré-calcular cossenos e armazenar numa tabela.
Se eu quiser calcular o cosseno de 30, eu não preciso calcular o cosseno de 30. Eu posso ter isso pré-calculado, botar numa tabela lá, no índice de 30 vai estar o cosseno de 30. Se eu quiser calcular o cosseno de 30, é só consultar a tabela. Então, qualquer cosseno que eu quiser calcular, eu posso só consultar uma tabela. Então, normalmente, essas implementações já tem tudo pré-calculado e já embutido em tabelas lá, em que está no código-fonte lá as tabelas de cosseno, você simplesmente consulta uma tabela. Na hora de comprimir também, usando a transformada discreta de cosseno, normalmente você não comprime a imagem inteira. Você pega a imagem, por exemplo, divide ela em blocos de 8 por 8 pixels, e aí você vai comprimir cada uma das matrizes de 8 por 8. Vocês já viram, por exemplo, quando você tem às vezes você tem um problema, não sei se alguém já usou, já teve aí, na TV a cabo dá para ver isso. Dá para ver isso também na parabólica, por satélite, que às vezes tem mais problema, em que você tem um probleminha qualquer em algum momento de transmissão, e aí tem um bloquinho da sua imagem que fica congelado. Normalmente não fica congelado um pixelzinho, fica congelado um bloquinho pequenininho, de 8 por 8 pixels. É porque teve algum problema no processo de descompressão e aquele bloquinho de 8 por 8 pixels ele não conseguiu ser decodificado. Então a decodificação, a compressão ela é feita em blocos de 8 por 8, né? Você faz a transformada na forma matricial, que é uma multiplicação de matriz, e usa um negócio chamado cálculo em ponto fixo. Já ouviram falar em cálculo em ponto fixo? Sim ou não? Não, Ponto flutuante, já ouviram falar? já. Já. Então, ponto flutuante, ponto fixo é não usar ponto flutuante. Não fazer conta com número decimal. Eu pego o número, multiplico por 1 milhão e pronto, começa a usar números inteiros só. 1 milhão representa 1. 2 milhões representam 2. 1 milhão e 500 mil representa 1,5. Processadores, principalmente processadores mais simples, eles fazem operações com números inteiros com uma velocidade muito maior do que com números em ponto flutuante. Então você pega os números todos, multiplica, sei lá, por exemplo, por 1 milhão, que aí você tem 6 casas decimais, e aí você faz as contas todas com um ponto fixo, que é mais rápido. Beleza? Beleza. Bom, o que é a transformada de cosseno, então? Ela vai pegar os coeficientes mais significativos e acumular no início do vetor, ou matriz, e o resto do matriz ou vetores vai ter valor muito baixo, e aí depois eu tenho uma operação de quantização, que é eliminar os dados menos significativos. Vamos pegar o exemplo aqui do JPEG, que tem essa passo a passo aqui do que acontece na transformada discreta de cosseno, que fica bem tranquilo da gente ver. Imagina que eu tenho uma imagem, que é essa imagem aqui de cima. Essa imagem aqui de cima é uma imagem, aqui, ó. Essa daqui é uma imagem, né, que é um degradê aqui na diagonal, vindo do preto, mais ou menos aqui, mais ou menos preto até o branco, né? É um cinza bem escuro até um cinza bem claro, praticamente preto e branco. E aí, imagina que cada um desses quadradinhos aqui seja um pixel. Então, eu estou olhando 8 por 8, tá certo? Um quadrado de 8 por 8 pixels. E eu tenho esse degradê aqui nessa diagonal. Isso aqui é só para mostrar para vocês um exemplo prático. E aí, imagina que, como isso aqui está em escala de cinza, é muito comum você usar, e alguns padrões de imagem usam isso, usar em cada pixel, o que representa a cor no pixel é um índice de uma tabela. Aqui eu vou botar valores que vão de 0 a 255, onde 0 é o preto e 255 é o branco. Então, 0 a 255 vai dizer o índice de claridade do pixel, né? 0 é o menos claro, é o preto, e 255 é o mais claro, que é o branco. O 128 aí é o cinza, que está no meio do caminho. Beleza? Então, para eu representar essa imagem usando esse padrão aí, eu tenho, na verdade, um vetor aqui, ó, em que o ponto mais em cima aqui é 1, que não é um totalmente preto, mas é quase preto, e o ponto mais aqui extremo é o 253, que é quase 255, é quase branco. E aqui, ó, se vocês olharem, ó, vai 1 vai para 19, depois 37, 77, 55, 55, 55, 73, 73, 73, 91, 109, a outra diagonal aqui é 127, 145, 163, 181, 199, 217, 235, 253. Na diagonal eu tenho a mesma cor. E ele vai ficando mais claro à medida que vai saindo aqui do extremo superior, né, para o superior esquerdo, para o inferior direito. Dá para ver que essa imagem aqui pode ser representada dessa forma? Todo mundo entendeu isso? Tá. Sim, na boa. Beleza?
Quando eu aplico a tela transformada de cosseno, o que acontece é isso aqui, ó. Eu saio disso, aplico a transformada para cada um desses itens aqui, cada um desses elementos da matriz, e eu chego nisso aqui, ó. Isso aqui eu apliquei aquela transformada de cosseno lá. Quando eu aplico, saio disso para isso, essa função ainda é reversível. É inversível, desculpa. Eu ainda consigo pegar a função inversa, aplicar nisso aqui e obter exatamente isso aqui. Então, esse processo aqui de transformada, ele ainda é reversível. Beleza? Só que o Show. que essa transformada fez? Ela jogou os valores mais altos para o canto, mais próximos do canto superior esquerdo, e os mais baixos, mais próximos do inferior direito. Aí é que entra o processo de perda que a gente fala, que é o processo de quantização. O processo de quantização consiste em pegar esses dados aqui e dividir eles por algum número grande ou subtrair de algum número grande. Normalmente é dividir por algum número, tá certo? Para poder diminuir o valor absoluto de cada um desses números aqui. Então, na verdade, existe uma matriz de quantização, porque você não divide todos os números pelo mesmo valor necessariamente. Você divide esse aqui por um valor, esse aqui por outro, esse por outro, por outro, e aí você no final obtém isso aqui. Ó. Esse aqui, o menos 2,58, você dividiu por um valor que o resultado ficou tão pequeno que virou zero. O 10,23 você dividiu por um número tão pequeno, também virou zero. O 34,29 acabou virando 2. O 327,99 acabou virando 27. O 1016 acabou virando 63. O 327 aqui virou 30. Aqui esse aqui virou 2, esse aqui virou 0, esse virou 0. Então, daqui para cá, a quantização, que é a redução desses valores, isso já não é um processo reversível. Daqui eu não consigo mais obter aqui, ó. Porque aqui tinha um valor e virou 0. Eu não consigo mais obter esse valor aqui. Aqui, por mais que eu multiplique de novo, está arredondado. Eu não consigo mais obter 34,29. Eu vou obter alguma coisa parecida, mas não 34,29. A mesma coisa com 30. Se aqui fosse, em vez de 327,99, fosse 330, provavelmente o resultado ia ser 30 também. Tá claro? Tá. E o que adiantou fazer isso aí? É porque na hora de armazenar a informação, eu posso armazenar esses valores todos. Se eu quiser armazenar a informação original, eu tenho que armazenar esse valor, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois e assim por diante. Mas se eu quiser armazenar esse valor aqui, eu tenho um jeito muito mais eficiente de armazenar. Eu sei que durante o processo de transformado, os valores vão ficar mais próximos do canto superior esquerdo. E os valores mais baixos, né, muitos zeros, provavelmente, mais próximos do inferior direito. Então, na hora de eu escrever isso aqui no arquivo, ao invés de sair escrevendo assim, eu vou escrever assim, ó, primeiro aqui, depois aqui, eu vou vindo na diagonal, assim, ó, vou escrever aqui, aí depois essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa, beleza? Vou escrevendo diagonal por diagonal no arquivo. Por quê? Porque aí eu escrevo 63, menos 27, menos 30, 000, menos 2, 00, menos 2, e paro de escrever e falo, daqui para frente é tudo zero. Então, eu só preciso escrever isso aqui de valor no arquivo. Eu escrevo muito menos valores. Então, eu compacto muito. Tá claro? Tá, mas aí vai ter perda. Muita perda. Tanto que se eu pegar isso aqui, multiplicar de novo, eu vou obter alguma matriz parecida com essa que não é a mesma matriz original. E aplicar a transformada inversa, nesse meu exemplo aqui, eu não vou calcular agora, mas está pré-calculado aqui para vocês, eu obtenho um negócio desse aqui. Ó. Olha isso aqui e compara com o original. Tá totalmente diferente, concorda? Se você for olhar aqui, ó, eu achei aqui Tá, um valores caso em que está igual. bem Esse similares. 235 está 235, exatamente. O resto está tudo diferente aqui. Estão próximos, mas não estão iguais. Se você olhar a diagonal, que era 19, 19, nem isso mais está igual. Ó, 17, 18. 37, 17, 17, aqui está 37, 32 e 39. Mas estão próximos. 5, 5, 5, 5, 5, 5, está 56, 52, 52, 57. Mas concordo que se isso aqui fosse um arquivo executável, você ia ter um outro arquivo completamente diferente? Se isso fosse um doc, ia ser um doc completamente diferente. Mas como isso é uma imagem, se você pegar isso aqui e representar também na forma de intensidades de cinza, né, que nem eu falei com vocês, o resultado é esse aqui, ó. Se você, a gente olhando aqui parece que é a mesma coisa, só que não é exatamente a mesma coisa. Eles estão ligeiramente diferentes. Esse é isso, esse daqui é esse cara, esse daqui é esse cara.
Talvez se você botar um do lado do outro, nem botando um do lado do outro nesse meu exemplo eu consigo ver alguma diferença, mas talvez se você botar um do lado do outro você consiga notar alguma diferença. Mas se você olhar um e olhar outro, para você é a mesma coisa. A gente não tem essa capacidade, a nossa vista não tem essa precisão toda para a gente poder identificar que aqui está diferente daqui. Então, para a gente, isso é tudo a mesma coisa. Tá claro? Então, a grande sacada da compressão com perdas é que a gente perde informação que ou é inútil para a gente ou é muito pouco relevante para a gente. Aqui está mostrando como é que você vai percorrendo, como é que isso é como o JPEG faz. Ele vai percorrendo a imagem para salvar. No caso do JPG, por exemplo, depois que ele faz isso aqui, ele ainda aplica o algoritmo de compressão de Huffman ou aritmético com cada um desses resultados aqui. Para comprimir mais ainda. Aí é sem perda, né? Então, ele ainda faz isso para poder diminuir um pouco mais. Beleza? Tá claro? Pelo menos intuitivamente, né? Não estou falando em contas aqui. Então, o processo de compressão de uma imagem, por exemplo, o JPG que usa a transformada discreta de cosseno, ela pega um bloquinho de 8x8, passa por uma transformada discreta de cosseno, que é DCT, Discrete Cosine Transform. Esse F aqui da frente é FAST, né? Fast Discrete Cosine Transform, é transformada discreta de cossenos rápida. Rápida porque deixa as coisas pré-calculadas, que nem eu falei com vocês. Aí, depois que passa pela transformada discreta de cossenos, faz uma quantização, que é onde você multiplica por alguma coisa lá que vai diminuir os valores todos, e depois você passa por uma codificação de entropia ainda, que é uma compressão usando Huffman ou aritmético. E aí você tem a imagem comprimida. Quando você descomprime, você passa pelo processo aqui de Huffman também, depois você passa pela desquantização, que é multiplicar pela tabela que você tinha dividido, para depois passar pela transformada discreta de cosseno inversa, que é a volta para a imagem reconstruída, que não é igual ao original, mas é próximo. Vocês já viram um JPG, quando você salva, você pode escolher a qualidade do JPG? Vocês já viram isso? Já. Sim. Sim. Então, por que você pode escolher a qualidade? Porque quando você escolhe a qualidade, você está escolhendo uma tabela de quantização com maior ou menor qualidade. Quando você faz esse processo aqui de transformar isso nisso, você está dividindo por valores, quanto menos você mexer nesses valores, mais próximo isso aqui vai estar do original. Então, essa tabela vai ter coeficientes de divisão maiores quanto menor a qualidade do JPG que você escolher. E menores, mais próximos de 1, quanto maior a qualidade do JPG que você escolher. Isso tem um padrão JPG lá que tem dizendo quais são as tabelas para cada um das qualidades que você escolhe. Tá certo? Mas essa tabela, ela pode mudar qual é a eficiência de compressão do algoritmo aqui da transformada discreta de cosseno, né? Do processo de quantização. Dependendo da tabela que você usar, você vai comprimir mais ou menos. E quanto mais você comprimir, mais distante isso aqui vai ficar do original. Então, mais falha vai ser a imagem em relação ao original. Se você pegar um JPG e botar qualidade baixa, ele vai ficar com qualidade baixa, porque a imagem vai ficar bem distante mais distante do original, com mais falhas, mas em compensação a compressão vai ser maior. Né? E se você botar com maior qualidade, você está mexendo nessa tabela de quantização, você vai ter uma imagem mais próxima do original, mas menos comprimida, porque você jogou menos informação fora. Tá claro? Tá. Esse é mais a título de curiosidade, não vai cair em prova, nenhuma avaliação em cima da DCT, não. É só para vocês entenderem, porque a gente falou muito em compressão sem perdas, que é o que importa mais para a gente, mas a com perdas é só para vocês saberem que ela existe e como que ela funciona. Beleza? Beleza, professor. Por hoje é Beleza. isso. Eu vou deixar para vocês Beleza. outro de Huffman lá, com mais umas 3 frasezinhas, que é ela que vai valer nota mesmo. Eu já vi que a maioria errou um monte de coisa aí, então não estou querendo sacanear ninguém, não. Agora vocês veem aí como é que funciona. Isso aí. E aí, na próxima aula, eu vou deixar lá. Hoje, no máximo amanhã, eu deixo lá para vocês fazerem, para vocês terem uma semana aí para fazer. Agora vocês já sabem, dá para fazer mais rápido, uma semana vocês fazem.
E aí, semana que vem, a gente começa a falar. A gente falou agora, até agora a gente falou de codificação de fonte, que é essa parte de compressão. A gente vai começar a falar em codificação de canal, que é a parte de detecção e verificação de erro. Primeiro eu estou comprimindo a informação para transmitir, depois eu vou vou expandir ela, vou botar mais redundância, mas agora de forma controlada, para poder detectar erros e corrigir eventualmente os erros durante o processo de transmissão. Beleza? Beleza. Aqui, pessoal. Uma coisa que eu fiz, eu só acho avisar uma que. coisinha aqui, só avisar uma coisinha, depois você fala, só para eu não esquecer. O que eu queria avisar é que é o seguinte, eu criei essas reuniões nossas do Teams agora, eu criei agora ela recorrente. Então o link que está lá vai valer para a semana que vem, para outra, para quantas vezes a gente precisar. Beleza? Não vou publicar novos links a cada semana, não. Desculpa, o que você ia falar? Eu te interrompi. Não, é que quando você começou a gravar, eu fui olhar aí no chat se você tinha gravado, começou a gravar antes, mas eu acho que você não começou a gravar desde o começo da aula, só daquela parte lá que eu te falei. Não, eu Aí tinha você dá uma gravado olhada lá aí. desde o começo, sim. Eu tinha gravado desde o começo, só que quando cai e volta, ele perdeu, acho que a gravação. Depois eu dou uma olhada direitinho o que foi gravado, o que não foi, e aí ver. Se precisar, eu explico de novo aqui sem ninguém e coloco lá direitinho, não se preocupa não. Beleza? Beleza, valeu, pessoal. Boa noite aí pra vocês. Valeu, boa noite. Boa Boa Páscoa. noite, professor. Bastante Obrigada. chocolate. Até semana que vem. Boa noite aí, Mérito. Boa Até. noite. Valeu, boa noite.